Resolver questões de múltipla escolha é um desafio para milhares de alunos e examinandos que prestam o exame da OAB. E nessa aula eu vou passar um pouquinho da metodologia que eu utilizei ao longo de toda a minha jornada, uma metodologia que eu desenvolvi para resolver questões objetivas e o que me garantiu a aprovação em diversos concursos públicos. E também vou passar aqui essa metodologia que foi sendo aperfeiçoada ao longo do tempo e também já ajudou a milhares de alunos nesses 20 anos que eu preparo alunos para a OAB. Então, ajudou milhares de alunos também a garantir a sua aprovação. Então, eu trouxe aqui questões da própria banca FGV para que nós possamos identificar a estrutura, o tipo de questão que a banca cobra. Eu selecionei aqui algumas questões. Vamos a elas. Bom, essa questão ela foi cobrada na prova do 38º exame, aplicada no dia 9 de julho de 2023. Então, aqui da metodologia, a primeira coisa aqui é identificar qual é o comando da questão. Aqui a questão está dizendo que sobre o caso apresentado, de acordo com o texto em vigor na CLT. Então, primeira coisa aqui, ó, a sua resposta, ela tem que estar baseada na CLT, no texto da CLT e também na jurisprudência consolidada do TST. Então, esses são os comandos. Então, diante disso, é para assinalar a alternativa correta. Então, o que eu indico aqui? Que utilize essas marcações que eu estou fazendo aqui na hora de resolver a sua prova. Então, eu sempre rabisquei a minha prova toda, indicando o que eu faço aqui, justamente porque isso vai te trazer mais clareza na resolução das questões. Então, vamos aqui. Então, primeira indicação é prestar atenção no comando dessa questão. Então, vamos aqui. Bom, aqui então é para identificar de acordo com a lei e a jurisprudência qual é a correta. Vamos ler o caso então. O Silvio Luiz foi convidado pelo seu empregador para ocupar interinamente o cargo de supervisor administrativo, sendo certo que, em caso de vacância do cargo, este seria preenchido por Silvio. Então, se o cargo ficasse vago, o Silvio, que é aqui o empregado, preencheria esse cargo. Diante dessa situação, você foi consultado como advogado do empregado para saber acerca dos seus direitos na hipótese. Então, com base na lei e na jurisprudência, qual é a opção correta? A opção A diz: caso não haja vacância e cessada a interinidade do cargo, o Silvio Luiz terá que ser desligado da empresa terá, o comando aqui é terá, que ser desligado da empresa por motivo econômico, o que afasta o pagamento da multa de 40%, pois a alteração contratual de reversão será ilícita e autorizada a dispensa na hipótese por justo motivo. Então, gente, aqui a gente já percebe que essa letra A é um absurdo total. Então, um dos critérios que você pode usar para resolver as questões é usar a razoabilidade. Sabendo conceitos básicos, usando a razoabilidade, você consegue resolver muitas questões. Então, aqui nós já vamos identificar nessa letra A que existe um grande absurdo. Vamos ler ela de novo? Então, olha só. O que ela prevê aqui? Ó? Ela diz que se o cargo não ficar vago e cessar a interinidade do cargo, o Silvio ele terá que ser desligado da empresa. Então, ele já determina só, não teve vacância, ele vai ter que ser desligado, e aí ele não vai receber a multa de 40%, porque essa alteração, essa reversão será ilícita e ele vai ser dispensado por justa causa. Então, é lógico que essa opção não faz nenhum sentido que o empregado seja punido com uma justa causa, sem receber os 40% da FGTS,
essa confusão que essa letra A trouxe. Então, diante disso, se você tiver absoluta certeza que essa alternativa não faz o menor sentido, eu sugiro que você, então, risque essa opção. Então, você risca as opções que você tem certeza que ela está errada, e diante do que a gente viu aqui, essa opção está errada. Vamos para a letra B. O Silvio Luiz, no caso de vacância definitiva, então o cargo ficou vago em definitivo, passará a ocupá-lo e terá necessariamente direito ao salário do seu antecessor. E essa opção, o que você acha? Você acha que ela tem uma carinha de certa ou de errada? Né? Então, o que eu sugiro? Vamos pular a opção, vamos ler a próxima. Então, na letra C. Sendo a hipótese de férias do efetivo supervisor administrativo que ensejou o trabalho interino de Silvio no cargo, esse último, que é o Silvio, não faz jus ao mesmo salário do substituído no período. Então, aqui ele já está falando, olha, se o Silvio estiver substituindo esse supervisor, né, administrativo nas férias, então ele não tem direito ao mesmo salário do substituído no período. Será? Dúvida, a gente pula também. Vamos para a letra D. Considerando que o exercício do cargo será interino, não havendo a vacância posterior, Silvio Luiz terá garantido o retorno ao seu cargo anterior e a contagem de tempo de serviço no cargo ocupado temporariamente. Bom, aqui então, o que fazer? Aqui uma das metodologias é comparar as alternativas. Então, você pode, ao ler uma questão, já saber qual é a opção correta, ou, na maioria das vezes, você vai precisar trabalhar as alternativas. Você poderá eliminar as opções erradas para chegar na certa. Então, tem várias técnicas aqui. Vamos então ler as opções. Novamente, já eliminamos a letra A, porque já vimos que ela é absurda. Então, a letra B, ela está dizendo que o Silvio, na hipótese de vacância definitiva, então o cargo ficou vago, ele vai passar a ocupá-lo, porque foi garantido para ele, né, que em caso de vacância do cargo, se o cargo ficasse vago, o Silvio ia ocupar, então ele terá necessariamente o direito ao salário do seu antecessor. Então, veja o seguinte, essa opção, gente, ela é uma opção, se você parar para pensar, é uma opção até absurda. Por que razão? Porque se o empregador, ele dispensa o empregado naquele determinado cargo, o empregador, ele sendo obrigado a pagar ao empregado que vai passar a ocupar esse cargo, se ele for obrigado a pagar o mesmo salário, então isso acaba fazendo com que a empresa ela fique engessada, né? Então imagina, o empregador criou um cargo e aí aquele cargo, toda vez que ele tiver um cargo vago, ele vai ter que garantir o mesmo salário. Então não faz nenhum sentido, tá? E é justamente por isso que a jurisprudência do TST prevê. Por isso que a gente tem no comando aqui a informação de que é para responder de acordo com a jurisprudência. Então, a jurisprudência do TST estabelece que, vago o cargo em definitivo, quem passa a ocupar não tem direito a receber o mesmo salário do seu antecessor. Tá? Então, aqui a gente vai, diante desta informação, nós vamos eliminar a letra B. Então, vacância do cargo, quem passa a ocupar terá necessariamente o direito ao salário do seu antecessor? Tem direito? Terá direito? Não. Então, isso aqui está errado. Tá? Você pode colocar isso aqui também, tá? Não tem direito ao mesmo salário do seu antecessor. Então, já eliminamos duas opções. Vamos agora às duas últimas. A letra C prevê que, na hipótese de férias do supervisor,
que ensejou o trabalho interino de Silvio, ele, o Silvio, não tem direito ao salário do substituído no período, né? E a letra D diz que, considerando que o exercício do cargo será interino, se não existir vacância posterior, o Silvio terá garantido o seu retorno ao cargo efetivo e a contagem do tempo de serviço no cargo ocupado. Então, diante do que a gente está analisando nessas duas opções, a opção mais coerente é a opção D. Por quê? Porque se o cargo não for vago, ele volta para o cargo anterior que ele ocupava, certo? E a letra, se essa aqui é a opção correta, qual é o erro da letra C? Bom, o erro da letra C é que se o empregado substitui outro trabalhador, no caso aqui o supervisor, e essa substituição, ela é uma substituição que não é eventual, e não é eventual uma substituição de férias, ou para o empregado que passa, que substitui o trabalhador, ele tem direito, tá? Então, esse não faz jus ao mesmo salário está errado, porque ele tem direito a receber o mesmo salário do substituído. É o que a jurisprudência denomina de salário substituição. Então, aquele que substitui o empregado, desde que ela não seja meramente eventual, tem direito a receber naquele período o mesmo salário do substituído. Então, é essa a opção aqui, ela está errada, e, consequentemente, nós chegamos na opção correta. A opção correta, letra D de dado. Ok? Então, aqui nós vamos encontrar essa resposta baseada no artigo 468, parágrafo 1º, e também no artigo 450, e aquela que nós eliminamos, a jurisprudência da súmula 159. Vamos, então, ver os artigos. Então, o 468 prevê que nos contratos individuais só é lícita a alteração das condições por mútuo consentimento. Então, a CLT prevê a necessidade do acordo para que haja uma modificação do contrato, tá? E ainda assim, desde que não resultem direto ou indiretamente, prejuízo ao empregado, sob pena de nulidade dessa cláusula. Então, o que isso quer dizer? Que a alteração do contrato de trabalho, ela não pode gerar um prejuízo para o empregado. Nós temos aqui um princípio, o princípio da inalterabilidade contratual em pejos, inalterabilidade contratual em prejuízo do empregado. Então, o ponto mais importante nesse tema é que a alteração não pode gerar prejuízos, tá? Então, se ela for bilateral e causar prejuízo, não é válida. Se ela for unilateral, mas não causar prejuízo, ela é válida. Então, o ponto mais importante é a ausência de prejuízos. Mas aqui nós vamos ter uma exceção no que diz respeito à reversão do empregado ao cargo efetivo. Então, diz o parágrafo 1º do artigo 468 que não é alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício do cargo de confiança. Então, essa alteração ela não é ilícita. Tá? Então, aqui nós temos a primeira parte da nossa resposta. E a outra parte está no artigo 450, que estabelece que o empregado chamado a ocupar em comissão, interinamente, que era o caso aqui, ou em substituição eventual, que também a gente pode incluir ela aqui, né? Ele foi substituir o empregado, ou temporária. Então, esse empregado que ocupa interinamente ou em substituição eventual cargo diverso do que exercer na empresa, serão garantidas a contagem do tempo de serviço, bem como a volta ao cargo anterior. Então, a gente tem dois artigos que amparam essa resposta que está na letra D, considerando que o exercício do cargo será interino, não havendo vacância posterior, Silvio terá garantido o retorno ao cargo anterior, que é a parte do parágrafo 1º do 468, e a contagem do tempo de serviço, né? Então, os dois, né? A gente tem ali o artigo 450, que também prevê a
o retorno dele ao cargo anterior. E as alternativas que nós eliminamos, elas estão na súmula 159, enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído, ok? Bom, e o item 2, vago o cargo em definitivo, o empregado que passa a ocupá-lo não tem direito ao salário igual do antecessor. Foi o que nós vimos aqui nessas opções. Então, a letra B, ela está errada, uma vez que a súmula 159, no item 2, prevê que não tem direito ao salário do substituído, e a letra C, também com base na súmula 159, no item 1, que já prevê que, neste caso, o empregado tem direito ao mesmo salário do substituído, quando a substituição ela for uma substituição não meramente eventual, inclusive nas férias, como a gente viu. Beleza? Então, essa questão de jeito de trabalho, a gente usou um pouquinho dessa técnica que eu chamo de método da MIG. Vamos agora fazer mais uma outra questão. Então, aqui, ó, vamos fazer mais uma outra questão de direito do trabalho. Essa questão caiu no 37º exame, caiu na prova cobrada no dia 26 de fevereiro de 2023. Vamos lá. Um sindicato de categoria profissional, após ser procurado por uma sociedade empresária e seguir os trâmites legais, pretende assinar com ela um acordo coletivo, que entre suas outras cláusulas fixa redução em 20% da jornada e 20% do salário durante um ano para todos os empregados. Em relação a esse acordo, considerando a previsão da CLT, claro que aqui a gente tem o comando, né? Que a gente tem que lembrar de marcar. Então, considerando a previsão da CLT, então aqui é super importante que você sinalize isso. Nós vamos aqui assinalar a opção correta. A letra A prevê que o acordo coletivo deverá prever proteção dos empregados contra despedida imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. Então, aqui, se você não tem certeza, vamos pular essa alternativa. Aqui nós vamos agora para a outra questão, outro item. O acordo coletivo será nulo. Por quê? Deveria ser pactuado por, no mínimo, 2 anos. Será? Se você não sabe, também é melhor pular. A letra C. O acordo coletivo será inconstitucional. Porque não pode haver redução do salário, haja visto o prejuízo direto que isso causa ao trabalhador. Bom, aqui o que eu sugiro que você faça? Que você olhe o comando da questão, tá? Então, é importante assinalar qual é o comando para que você possa ver se existe uma coerência entre o que está no comando e o que está nas alternativas. Vamos aqui, então, analisar assim, sobre essa ótica? Então, vamos ver aqui, ó. Aqui está dizendo que o acordo coletivo será inconstitucional, mas a questão, ela pede para ser assinalada a opção correta de acordo com a previsão da CLT. Então, se a previsão é da CLT, não faz sentido ter uma alternativa, marcar como correta, uma que diz que o acordo é inconstitucional, tá? Então, esse é uma das formas de interpretar esse item. Causa prejuízo? Sim, mas a questão, ela quer que você responda de acordo com o que está na CLT e não de acordo com o que está na Constituição, ok? Então, essa opção, ela não está coerente. Então, se você não tem certeza, a gente mantém ela aí, tá? Então, é importante que você tenha certeza na hora de marcar as alternativas. A gente vai analisar a outra e depois a gente volta aqui. A letra D diz que a redução da jornada e do salário somente, então isso aqui, ó, é super importante que você assinale essas palavras,
que ela vai te auxiliar na interpretação da questão. Então, as palavras somente, apenas, nunca, exclusivamente, tudo, sempre, são expressões que sempre você deve marcar, porque elas são excludentes, né? Então, ela acaba fechando ali as opções, né? Então, é importante sempre marcar. Então, aqui a letra D diz que a redução da jornada do salário somente seria válida se fosse prevista em convenção, pois essa previsão é vedada pela CLT no acordo coletivo. Então, será então que o acordo coletivo, a CLT proíbe que o acordo coletivo possa reduzir o salário, que só possa ser via convenção? Bom, e agora, né? Então vamos lá. Então, você fez uma leitura das opções, e aí o que você pode eliminar aqui para chegar na alternativa correta? Bom, então, diante do que a gente viu, a gente já percebe que a letra C, ela não está coerente com o título da questão, que prevê, que estabelece que você deve marcar uma opção de acordo com o que está na CLT. Então, dizer que o acordo seria inconstitucional, não está coerente. Então, a gente também vai eliminar. Então, esse é um primeiro ponto. Eu vou dar um passo a mais, tá? Então, a justificativa aqui é porque não pode haver redução do salário, porque isso causa prejuízo. Acontece que um dos direitos previstos na Constituição é o princípio da irredutibilidade salarial. E a própria Constituição, ela autoriza a redução do salário, salvo engano, é o inciso 6, depois dá uma verificada aí, da Constituição, e estabelece que a redução do salário pode ocorrer por meio do acordo ou convenção coletiva. Então, não existe diferença entre acordo e convenção, tá? Então, aqui, sabendo dessa previsão constitucional, o que você resolve, como é que você, quais as opções que vocês eliminariam? Bem simples. Primeiro, a letra C, que a gente já eliminou, e também eliminaria a letra D. Por quê? Porque a própria Constituição, quando prevê a redução do salário, ela autoriza, né? Quando ela prevê a irredutibilidade do salário, ela traz uma exceção, que é a possibilidade de ser reduzido por meio de acordo e convenção. Gravem uma outra dica aqui, ó. Convenção coletiva é igual a SS. Então, CC igual a SS. Então, convenção coletiva, sindicato, sindicato. E acordo coletivo já é celebrado entre sindicato e empresa ou empresas, tá? Então, a diferença não existe diferença de conteúdo. Tudo que pode ser feito via convenção também pode ser feito via acordo coletivo. Não existe nenhuma diferença. Então, aqui não existe essa vedação na CLT, por isso a gente eliminou aqui, tá? Bom, e agora? O que a gente vai fazer para chegar na resposta certa? Bom, agora nós precisamos ter uma outra informação da CLT no que diz respeito ao prazo de vigência do acordo e da convenção. Então, a lei, ela prevê uma vigência máxima e não mínima, né? Então, não existe na lei uma previsão mínima de vigência do acordo coletivo, da convenção coletiva. O que existe é uma vigência máxima. Então, aqui, essa opção ela está errada. O acordo deveria ser pactuado por, no máximo, 2 anos. Por isso, a letra B está errada. E assim, nós chegamos na opção correta, letra A. O acordo coletivo deverá prever a proteção dos empregados contra a despedida imotivada durante o prazo de vigência. Então, a Constituição garante a irredutibilidade salarial, autoriza a redução via acordo e convenção coletiva, e a CLT, alterada pela reforma trabalhista, prevê nesse artigo 611-azão, que trata do princípio da prevalência da norma coletiva sobre a lei,
né? Então, é o princípio do negociado sobre o legislado, negociação coletiva, acordo e convenção sobre o que está na lei. Então, ao estabelecer esta prevalência, nós vamos ter no parágrafo 3º a previsão de, sendo pactuada uma cláusula que reduza o salário ou a jornada, que é o caso aqui, a convenção ou o acordo, tanto faz, não há diferença entre eles, entre essas normas, deverão prever a proteção dos empregados contra a despedida imotivada durante o prazo de vigência da norma coletiva. Entendido, gente? Então, essas duas questões que nós fizemos aqui, vocês viram um pouquinho dessa metodologia. Para fechar ainda essa questão, o que é importante também observar? Por que a norma prevê isso, né? Por que a gente tem essa previsão? Ora, o legislador, lá na Constituição, já havia autorizado, como eu disse, a redução do salário por meio do acordo ou convenção coletiva. Então, por que isso foi possível? Por que essa previsão, né? Por que é possível, então, isso? E a reforma trabalhista trouxe essa necessidade de garantir um emprego durante esse período, gente, porque assim, quando a empresa está em crise, o que ela vai fazer? Normalmente ela vai demitir os empregados. Então, o que é melhor? É o empregado ter o seu salário reduzido e, consequentemente, ele ter o emprego garantido durante aquele período, ou é melhor ele ficar desempregado? Não é? Então, a previsão da lei é justamente nesse sentido. Então, o momento de crise, a empresa, então, ela tem uma redução da folha salarial e, consequentemente, o empregado tem um emprego garantido. Ele vai trabalhar menos, vai ganhar menos, mas naquele períodozinho. Depois que cessar aquele momento de crise, então ele já está com o emprego dele garantido, ele vai depois ter o seu salário restabelecido depois que passar aquele período de vigência, aquele momento de crise. Tudo certo? Bom, então, essas duas questões já mostram um pouquinho dessa metodologia, tem muito mais do que isso, tem várias outras técnicas que nós vamos utilizar para resolver questões. Aqui foi apenas um pedacinho. Mas o mais importante para a resolução de questões, para a aprovação, é você ter sempre a mentalidade de que você consegue ser aprovado, é estar com a sua mente preparada para a aprovação. A resolução de questões é uma das formas que garante muito a aprovação, resolvendo questões, mas desta maneira que eu estou sugerindo aqui, sempre marcando, sempre conferindo aonde que está aquela resposta, lê o que a lei prevê sobre aquilo, porque isso vai te ajudar também a compreender, a fixar pontos importantes da matéria. Tudo bem? Ficamos por aqui, então. Até a nossa próxima aula. Até lá!